Bora, Gil! Então tu fez essa escolinha. E qual foi o passo seguinte? Então, foi o que eu falei, eu fiz da escolinha dos 6 aos 13 anos, certo? E aí eu fui dessa escolinha de futsal, eu fui pra escolinha de futsal do Vasco. Tranquilo ainda, brincadeira e tal, me desenvolvendo. Depois fui pra escolinha de society do Vasco. Depois fui pra escolinha de futsal da Portuguesa com 13 anos. Que aí eu me destacando lá, sendo diferente. E aí me chamaram pra ir pra base do campo da Portuguesa. Essas mudanças aí de níveis que tu passou de uma escolinha para outra, crescendo também dentro do próprio clube, você estava com teu pai, tipo, galgando isso, ou as pessoas começaram a ver que você estava crescendo e começou a te chamar e te puxar para ir para um nível superior? Então, é porque eu tava só trocando de escolinha pra ver aonde que era melhor, onde é que talvez eu tivesse mais chance de crescer, entendeu? Então aquilo ali é tranquilo, porque é só escolinha, era mais pra me divertir e treinar e me desenvolver, mais pra me desenvolver, entendeu? E hoje você vê, olhando tua vida, a tua infância e teu crescimento no esporte, e como a gente estava falando hoje, é bem diferente, né? A questão até da mentalidade das crianças de hoje em dia. Como tu vê isso aí, a importância dos pais, né, estarem influenciando e encaminhando os filhos para uma prática de um esporte, seja futebol, seja outro, né? Mas, assim, algo sadio, algo que leve ao rendimento físico, rendimento mental. Hoje em dia a gente não vê muito isso, né? Então, como tu encara essa questão dos pais hoje não estarem incentivando tanto isso como era antigamente? Então, Acho que faz diferença, uma pergunta básica, acho que faz diferença hoje um pai que incentiva e um pai que não incentiva? Pro futebol? Para um esporte sadio, no teu caso futebol, mas pode ser também para um esporte, um vôlei, uma natação, alguma outra coisa que não seja ficar em casa, no quarto trancado jogando videogame. Isso, então, tem, óbvio, se falar de saúde ou do que ajuda na condição mental da criança, é óbvio que o pai que incentiva a criança a fazer atividade física, a se exercitar ou até a brincar sem ser com o celular ou com o computador, essas coisas, é óbvio que realmente ele vai se sentir mais produtivo, vai ser uma criança mais saudável e vai ter uma condição mental melhor, isso é óbvio. Mas agora, relacionado ao futebol e alta performance, faz diferença o pai que ajuda, que investe mais no filho, o pai que tá junto do filho, a família, óbvio que é muito importante, mas eu acho que não é algo que vai determinar se o filho vai muito longe ou não, até porque isso eu acho que parte muito da criança, do atleta, quais são os pensamentos que ele pretende pro futuro ou não, entendeu? Então, por mais que o pai ajude, a criança pode não chegar, e tem pai que não ajuda e a criança pode chegar, entendeu? Então tem esses dois aspectos que eu acho que vai muito da mentalidade da criança, do que ela pensa em futuro ou relacionado ao futebol, do que realmente o pai ou a mãe, entendeu? Porque, assim, você vai ter diversas pessoas te ajudando, né? Óbvio. Muitas das vezes, sei lá, pode ser uma nutricionista, um amigo, um colega, o pai, um empresário. É importante, óbvio que é importante, mas no fim das contas, é você e você, porque no fim das contas, quem vai acordar cedo é você e você. No fim das contas, quando estiver no campo cheio, vai ser você e a sua mente só. Quando o treinador te xingar, vai ser você e você. E quando as coisas estiverem ruins, por mais que tenham pessoas para te ajudar ali, vai ser apenas você e sua mente tentando brigar o máximo possível para você sair dessa e ir para um próximo nível. Então, é óbvio que foi o que eu falei, é óbvio que é importante, que ajuda, mas no fim das contas é você e sua mente, cara. Pensando nessa questão que tu tá passando aí, existem várias situações dentro desse quadro, né? Tipo assim, tem a criança que às vezes tá fazendo a escolinha de futebol, mas como a gente falou, às vezes é uma orientação do pai, então ele vai crescendo, ele vai perdendo esse interesse. Isso. Né? Tem criança que às vezes tem um interesse, mas aí eu quero que você comente sobre isso, que eu sei que você tem uma opinião forte sobre isso, mas não tem um talento para isso, ou a criança não tem o talento, mas não tem uma família que apoie, entendeu? Como você vê isso? Assim, existe essa questão do talento de diferenciar, ou da determinação da criança de diferenciar, dela ir crescendo, perdendo a vontade e perdendo o caminho no esporte, né? Então, boa pergunta essa. Eu acho que
eu acho que essa pergunta é a principal que faz diferenciar muitos jovens para um caminho ou para o outro. Vamos lá, primeira coisa em relação a talento ou não. Eu acho que existem condições genéticas, você talvez, por exemplo, pro basquete você nasceu mais alto, ou por uma luta você nasceu mais forte, ou pro fisiculturismo você nasceu, sei lá, com a genética de ganhar mais músculo, ou pra corrida você nasceu mais rápido. Essas coisas assim realmente faz diferença. A sua família que vai envolver na sua capacidade mental, que vai criar a sua, talvez, sua personalidade, vai influenciar alguma parte do seu psicológico. Isso faz diferença. A sua realidade que você nasceu talvez faça diferença, sim, mas eu não acredito tanto em talento, que você nasceu pronto para ser grande numa atividade e nada que aconteça de ruim vai impedir disso. Por que eu acho isso? Primeiro que eu acho isso por dois motivos. O primeiro eu não acho que você nasce com a grandeza, eu acho que você cria a grandeza. E ela é criada dia após dia por lágrima, dor, sofrimento, sangue, querendo ou não, você tendo que fazer todas aquelas coisas. Que esse é o verdadeiro esforço, cara. Quando você sai de manhã, apenas você e você, aquela caminhada até o campo, aquela repetição a mais na academia, esse é o verdadeiro esforço. Então eu acho que é aí que você cria a grandeza. E em segundo é que se você pegar os maiores em vários esportes, você percebe que a maioria, até nos depoimentos, nas entrevistas que ele fala, ou de pessoas que conviveram, trabalharam com ele, você percebe que na verdade eles não chegaram por talento, mas a resposta que é certa treinavam duro, por horas, dias, depende, que aí vou dar um exemplo, né? Tem o Tiger Woods do golfe, que ele treinava, acho que era 9 horas por dia. Ele diz que ele repetia o mesmo movimento. Então você pensa que isso é algo que tu nem imagina, pô. O cara repetir 9 horas do mesmo movimento que o cara repete. E aí, por isso que ele chegou no mais alto nível do golfe. E aí você pensa em basquete, no Kobe Bryant, que treinava 7 horas por dia, todo santo dia. E aí você vê o Ayrton Senna, que ele diz que ele era completamente obcecado, que ele fala, em evoluir. E aí tem o Michael Phelps, que ficou 6 anos direto treinando todos os dias. E assim tem vários outros, que agora, não sei se não tô lembrado agora. Já lembrou muito, já. Já lembrei bastante.